Olá amigos, boa noite. Vamos todos chegando, as pessoas que forem chegando aí, mandem a flechinha para os amigos, para aquelas pessoas que estiverem aí por perto, para podermos dar uma agitadinha. Fernanda está chegando, tudo bem, Fernanda? Então essa live é uma live meio surpresa que a gente faz às vezes nas sextas-feiras para tirar a dúvida a respeito daquele quadro do Pergunta para o seu Andrologista. Então, eu acho que essa interação que a gente tem tido tem sido bastante legal, aí, os feedbacks que eu tenho recebido de todas as pessoas em todos os lugares, no consultório, na rua, no hospital. Então, todas as pessoas que me encontram aí falam, aquela live de sexta-feira tem sido bacana, tem sido legal. E essa live, inclusive, a gente tem salvo ela, tanto aqui no IGTV, quanto vai lá para o nosso canal do YouTube, que é o Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. Então essas dúvidas, geralmente não são dúvidas isoladas, são dúvidas de várias pessoas e a gente conseguir responder elas online, falar um pouquinho mais a respeito de cada uma delas, porque numa resposta rápida aí de uma história de 15 segundos é impossível a gente poder abordar todo o tema, né? Também não vou dizer que é possível a gente nessa live tirar todas as dúvidas, isso não é possível. Mas pelo menos a gente consegue dar alguns detalhes a mais, né, a respeito de cada perguntinha, né? E para as pessoas que forem lá no nosso canal, para as pessoas que estão no canal do YouTube, eu aproveito para pedir para se inscreverem, para compartilharem, para comentarem todas as nossas perguntas, todas essas respostas aí. Então são feitas com bastante carinho, né? Todos esses nossos vídeos são feitos com bastante dedicação. E a gente fica muito feliz aí quando as pessoas realmente prestigiam esse conteúdo que é tão rico, né? Então vamos para nossas perguntas. Vocês talvez estejam estranhando, eu estou num lugar novo hoje, né? Então nas sextas-feiras eu estou aqui na MMI, que eles me chamaram para fazer essa parte de andrologia aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Uma super estrutura, uma super clínica, então eu estou bastante feliz de estar aqui. Então nas terças-feiras eu estou aqui atendendo os pacientes, então estou no consultório. Como eu prometi fazer essa live, então eu estou fazendo diretamente daqui. É um grande prazer estar aqui também com essa equipe tão especial, tão querida e tão dedicada ao paciente, que é justamente a filosofia que eu sempre tive como médico, como urologista e como urologista especializado em andrologia, que é o atendimento individualizado, que é toda essa atenção que a gente tem com os nossos pacientes. Então, é a filosofia também aqui da clínica e a gente, então, bateu o santo, digamos assim, os nossos interesses, os interesses deles, então eu estou aqui com muito prazer, tá bom? Mas vamos começar então o nosso quadro. A primeira pergunta, então, o nosso seguidor perguntou a respeito de: quando a tadalafila não funciona, há algum medicamento para proporcionar uma ereção urgente? Então a tadalafila, ela é uma das medicações que podem ser utilizadas, ela é uma medicação da classe dos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. Então é uma medicação que ela é um facilitador da ereção. E é uma medicação tão boa que a gente tem usado cada vez mais. Então é uma medicação que talvez mais nós utilizamos na nossa prática clínica hoje em dia é justamente a tadalafila, que ela pode ser usada sob demanda, então quando o homem vai para o encontro sexual, né, umas 2 ou 3 horas antes, ou então ele pode ser usado de uso contínuo, então onde o homem usa uma pequena dose da tadalafila no modo diário, e aí desse modo ele vai estar sempre pronto para o encontro sexual. Acontece que existem casos onde o paciente usa a medicação e ela não dá certo, né? Então, especificamente a respeito dessa pergunta, quando usa a tadalafila, aqui eu acredito que ele deve ter falado alguma coisa a respeito da tadalafila diária, que é a tadalafila que a gente faz de uso contínuo. Então, quando essa medicação não tem o efeito desejado, então nós podemos lançar mão de medicações de uso sob demanda, então que são a sildenafila, a vardenafila e também a lodenafila, que podem ser utilizadas aí de 1 a 2 horas antes da relação. E nada impede que o paciente use, além da tadalafila, use a medicação sob demanda junto. E aí, desse modo, nós temos um fator
um fator aditivo, né? Então, para ter um efeito desejado. E existem aqueles casos, né, onde a medicação por via oral ela não vai surtir o efeito desejado. Então, nesses casos, quando a gente suspeita e a gente está diante de uma disfunção erétil de origem orgânica, né, que não é uma disfunção psicológica, não é uma disfunção psicogênica, até a gente pode lançar mão das medicações injetáveis, que são as injeções penianas, que a pessoa faz lá em torno de 10 a 12 minutos antes da relação, faz a aplicaçãozinha, vai namorar, é o tempo suficiente para deixar a mulher preparada, né? Vocês têm que saber que a mulher ela demora um tempo até ela começar o ciclo de resposta sexual, então aquele tempo lá de 10, 12 minutos que a mulher demora para se preparar é mais do que o suficiente para o homem ter a ereção depois da aplicação, né? Faz a aplicação, vai para o encontro sexual, 10, 12 minutos, começa a ter a ereção, geralmente essa ereção é uma qualidade muito boa, e aí desse modo consegue desempenhar a atividade sexual penetrativa de um modo bastante satisfatório. E existem aqueles casos onde a injeção não funciona, onde a gente tem uma disfunção orgânica que a gente vai partir para o tratamento de terceira linha, que são com as próteses penianas. Também são um excelente tratamento, a única coisa é que as ereções das próteses são ereções um pouco diferentes das ereções naturais, digamos assim, né? Então, os pacientes que têm prótese, eles têm uma ereção que é boa, dura pelo tempo que quer, a hora que quer tem a ereção, só que a ereção com a prótese é um pouquinho diferente. Depois, se vocês forem lá no nosso canal do YouTube, tem alguns vídeos falando a respeito das próteses penianas, tem bastante conteúdo bacana, tem uma playlist falando só de prótese peniana, como é que não é, como é que funciona, o que o paciente tem que saber, o que não tem que saber, precisa de um preparo psicológico, não precisa, está tudo lá no nosso canal do YouTube, na playlist das próteses penianas. Bem legal. Segunda pergunta, pessoal. Reversão com sucesso e após... Reversão de vasectomia aqui, né? Reversão de vasectomia com sucesso e após 6 meses os espermatozoides... comum o canal ter fechado. Então, reversão de vasectomia com sucesso. E após 6 meses os espermatozoides... comum o canal ter fechado. Então, eu acho que esse nosso seguidor... está falando a respeito que fez uma reversão de vasectomia, inicialmente apareceram espermatozoides no ejaculado e aí depois zerou de novo depois de 6 meses, né? Então essa situação é uma situação chamada azospermia de novo. Então é quando fez a reversão da vasectomia, a reversão teve sucesso, então apareceram os espermatozoides no ejaculado, mas depois de algum tempo os espermatozoides sumiram de novo. Então isso é uma coisa chamada azospermia de novo. Então vale a pena repetir esse espermograma. E essa azospermia de novo é uma situação que acontece, graças a Deus, com uma frequência baixa, em torno de 10 a 15% das vezes isso pode acontecer. Tanto que, quando o paciente fez uma reversão de vasectomia, apareceram os espermatozoides no ejaculado, a gente sempre oferece para ele congelar o espermatozoide nessa situação. Por quê? Porque existe, apesar da chance ser uma chance baixa, existe a chance desses espermatozoides sumirem do ejaculado de volta, digamos assim. E isso depende muito de como é que foi a cirurgia, se a cirurgia foi bem, se não foi, se deu certo de um lado, se deu certo dos dois lados, e depende muito também de fatores individuais, especialmente quanto à questão da cicatrização da pessoa. Então a reversão da vasectomia é uma cirurgia extremamente delicada, uma cirurgia que precisa ser feita com microscópio. O fio é um fio microscópio, você não consegue ver a olho nu. A agulha é uma agulha minúscula, né? Então é uma cirurgia muito delicada. E essa anastomose então envolve um caninho que é o ducto deferente. E esse ducto deferente ele tem aproximadamente 2 milímetros de espessura. E a parte interna do ducto deferente, que é por onde passam os espermatozoides, tem mais ou menos 10 a 20% desse tamanho. Então, para você poder imaginar como é pequena e como é delicada a cirurgia. E às vezes você faz a cirurgia, deu tudo certinho, apareceram espermatozoides depois, mas por conta de uma hipercicatrização de fatores individuais do paciente, isso pode fechar de novo e esses espermatozoides sumirem. Então isso é uma coisa que é chamada azospermia de novo. Então essa situação onde os espermatozoides apareceram depois da reversão e depois desapareceram. Graças a Deus é raro, mas pode acontecer. Então é isso que deve ter acontecido nessa situação. Mas antes de ficar desesperado, antes de querer operar de novo, antes de ir para uma fertilização, vale a pena esperar um tempinho, especialmente se nesse meio tempo teve lá um quadro febril, teve alguma coisa de diferente que pode ter prejudicado
a produção dos espermatozoides, não está passando às vezes porque a produção está prejudicada. Então vale a pena esperar um pouquinho, esperar aí uns 2 ou 3 meses, fazer um novo espermograma para aí sim você bater o martelo de que teve essa zoospermia de novo e partir para algum tipo de tratamento, como refazer a reversão ou então ir para algum tratamento com a reprodução assistida, com a técnica da fertilização e a punção dos espermatozoides do epidídimo, ou então a captação dos espermatozoides do epidídimo através de uma cirurgia chamada MESA, que é uma microdissecção do epidídimo, onde a gente abre um cortezinho e a gente consegue uma quantidade muito maior de espermatozoides do que uma simples punção. Isso às vezes ajuda, inclusive, nas chances do tratamento de reprodução assistida darem certo. Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, varicocele de 0,4 de calibre e azospermia. Caso para a cirurgia, para reverter a fertilidade? Então, mais uma vez aqui, eu acho que esse seguidor, essa nossa seguidora, fala a respeito da varicocele de 4 milímetros, né? Então, é o tamanho da veia varicosa de 4 milímetros, associado então ao quadro de azospermia, que é quando o paciente não tem os espermatozoides no ejaculado, se vale a pena ou não operar. Então, as varicoceles de 3 milímetros ou mais, são varicoceles que a gente chama de varicoceles clinicamente significativas. Então são aquelas varicoceles que realmente vale a pena a gente intervir. Não são todas as varicoceles que são indicação da gente operar, né? Então primeiro, para a gente operar a varicocele, o paciente tem que ter infertilidade. Se o paciente tem uma varicocele e não tem infertilidade, não precisa fazer nada. Então você que está em casa, fez uma ecografia de testículo, aquela ecografia de rotina, deu lá uma varicocele, mas já tem filho, não tem dor no testículo, então não se preocupe. A varicocele para você não é um problema. Já você que está tentando engravidar mais de 6 meses, cuja esposa tem mais de 35 anos, ou então mais de 1 ano e a mulher tem menos do que 35 anos de idade, e você tem uma varicocele, essa varicocele ela precisa ser avaliada. Primeiro para ver se é uma varicocele de um tamanho grande, para ver se vale a pena operar essa varicocele. Então varicoceles que aparecem só no exame da ecografia e a gente não palpa no exame físico, são varicoceles que têm uma chance muito pequena de trazer benefícios caso elas sejam operadas. Então a gente acaba não operando nesses casos. Já naqueles casos onde tem a infertilidade, onde tem a varicocele, onde o médico urologista palpa o testículo e vê que realmente tem a varicocele, aí sim a correção da varicocele geralmente melhora. Não é uma coisa que é garantida, mas dependendo do grau da varicocele, isso acaba melhorando entre 55% e 70% da qualidade seminal. E mesmo nos pacientes que têm isso que chama essa azospermia, que é quando não tem nada de espermatozoide no ejaculado, geralmente a gente acaba indicando a cirurgia para tentar melhorar a função desse testículo, e nesses casos, cerca de 40% dos pacientes, depois de 6 meses, eles começam a ejacular os espermatozoides. Então, existe uma vantagem nesses casos. Então, mesmo na azospermia, a varicocele ela deve ser considerada o tratamento cirúrgico. E o tratamento da varicocele é um tratamento que costuma ser bastante tranquilo, especialmente para o paciente. Com a evolução das técnicas cirúrgicas, com a cirurgia com microscópio, com o microdoppler, então tudo isso aí começou a trazer muito mais vantagens para o paciente do ponto de vista de recuperação. Logicamente, para a gente é uma cirurgia mais demorada, é uma cirurgia que acaba sendo mais trabalhosa, mas o pós-operatório acaba sendo um pós-operatório bem tranquilo. Então o paciente opera de manhã cedo, final da tarde está em casa, quando não é final da tarde está em casa, no dia seguinte está em casa, questão de 2 ou 3 dias já está trabalhando, questão de 2 semanas já está praticando esportes, dali a 2 semanas já tira todos os pontos e vida normal. Tá? Entretanto, depois da varicocele, a gente precisa de um tempo de 3 a 6 meses para ter uma melhora mais significativa da produção seminal desses homens. Então a gente demanda de algum tempo. Então, por exemplo, chegou lá um casal com uma infertilidade, tem uma varicocele que não é uma varicocele muito grande, a esposa já está lá com seus 40 anos de idade, a reserva ovariana está ruim, e eles não têm esse tempo de 3 a 6 meses para esperar depois da correção para melhorar a seminal. Aí não tem jeito. Aí não dá para corrigir a varicocele. Aí esse casal ele vai ter que ir para a fertilização, sabendo que a chance é um pouquinho menor, mas talvez esses 3 a 6 meses da recuperação da cirurgia da varicocele façam falta do ponto de vista feminino de reserva ovariana.
Então, por isso é importante vocês que estão em casa, que estão postergando muito para ter filhos. Hoje em dia é muito comum, né? Então a pessoa vai lá, se forma, e depois que se forma, especialmente os médicos são os que mais demoram para planejar os seus filhos. Então vai lá, se forma, faz a residência, faz a especialização, faz o mestrado, faz o doutorado, vai pós-doutorado, e não, depois que eu fizer a minha livre docência eu vou ter filho. Não dá. Né? Então, não dá para esperar muito tempo. Nós temos um relógio biológico, especialmente as mulheres. Os homens também têm. A gente sabe que com o tempo a reserva, com o tempo, mesmo a qualidade seminal ela vai piorando, mas aonde pega mesmo, pessoal, é na questão da reserva ovariana das mulheres. Né? Então não espere muito tempo para engravidar, deu lá os seus 30 anos, já vai atrás, já vê como é que está a reserva, não perde muito tempo, porque às vezes esse tempo é um tempo precioso e isso faz bastante diferença. Quarta pergunta. O tema da testosterona. O tema da testosterona está sempre em voga. A testosterona ela é um dos principais astros do consultório do urologista e do andrologista. E então é um tema que a gente fala, é um tema desafiador e é um tema que eu gosto bastante de falar. Então, a respeito da quarta pergunta sobre a reposição de testosterona, qual a diferença entre gel e injetável? Então, pessoal, é o seguinte. Quando o homem tem sintomas de testosterona baixa. Então, tem baixo libido, tem fraqueza muscular, tem queixas de disfunção erétil, tem alteração de sono, tem todos esses sintomas associados a um exame laboratorial de testosterona baixa. Isso pode representar uma doença chamada distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, a gente não chama de andropausa por quê? Porque o homem, ao contrário da mulher, ele não tem uma paralisação imediata da produção da testosterona. O homem, com o tempo, alguns homens com o tempo, a partir dos 35, 40, 45 anos de idade, eles vão sofrendo uma diminuição gradual da produção da testosterona, que estima-se que seja da ordem de 1% ao ano. E quando então existe esse declínio da produção da testosterona associado a todos esses sintomas que eu falei para vocês, então, desânimo, cansaço, fraqueza muscular, perda de memória, dificuldade de raciocínio, disfunção erétil, diminuição de libido, associados todos esses, ou a maior parte deles, com a testosterona baixa, aí sim tem a indicação de fazer a reposição desse hormônio. Esse é um ponto. Segundo ponto, como que nós vamos repor testosterona? Existem diversos modos de repor testosterona. Tá? Existe reposição de testosterona por injeção, decurtação, que é uma injeção que a gente faz a cada 15 dias. Existe reposição de testosterona por uma injeção de elongação, que é uma injeção que a gente faz a cada 3 meses. E existem reposições através de gel de testosterona. A reposição de testosterona por meio de comprimidos, até o presente momento, é uma reposição que ela não é indicada, especialmente porque esses comprimidos eles são metabolizados no fígado e isso pode levar à ocorrência de tumores benignos no fígado. Então, a reposição de testosterona por via oral ela não é aconselhada. E existe também a reposição por via de um spray nasal. Entretanto, esse spray ele não está disponível no Brasil. Então, é uma medicação chamada Natesto, que tem à disposição nos Estados Unidos, no Brasil não tem. Então, no Brasil, quando o paciente tem o problema da testosterona baixa, tem os sintomas da testosterona baixa, a gente vai poder oferecer 2 opções terapêuticas: injeção, decurtação e delongação, e gel de testosterona. Então, aqui, essa pergunta foi a respeito de qual que é a diferença, né? Então, a diferença, especialmente, é que o gel de testosterona é uma reposição muito interessante, por quê? Porque ele obedece o ritmo normal de produção de testosterona no nosso corpo. Nós sabemos que o pico da testosterona do homem acontece de manhã cedo. Ele começa de madrugada e de manhã cedo é quando tem a maior concentração de testosterona. Tanto que sempre quando a pessoa vai fazer uma coleta de exame de testosterona, essa coleta ela precisa ser feita de manhã cedo. Por quê? Porque de manhã cedo que tem esse pico da testosterona e todos os estudos que estudaram quais são os valores de testosterona normal, eles foram realizados, os pacientes coletando de manhã cedo. Então é com base nisso que a gente tem os índices da normalidade. E a testosterona de gel, então ela é aplicada uma vez ao dia, então vem um sachêzinho, esse sachêzinho o homem passa na mão e faz uma aplicação
especialmente nos ombros e nessa região do colo. Faz uma aplicação, isso aí é um gel alcoólico, e esse gel ele é absorvido rapidamente pela pele. Então a gente tem que usar especialmente regiões do corpo que não tenham muito pelo, que tenha pouca quantidade de gordura, para poder absorver isso aí e não ter muita aromatização. Por quê? Porque se a gente coloca isso numa região que tem muita gordura, essa testosterona ela pode ser aromatizada em estradiol. E aí não é interessante, porque a gente não quer, a gente até quer um pouco de estradiol, mas a gente quer mesmo testosterona. Então aplicar nessas áreas do corpo que tem um pouco mais de músculo embaixo, que não tem tanta gordura para ser realizada essa absorção e passar um pouco menos pela questão da gordura, né? Então é uma reposição, essa reposição de gel de testosterona é uma reposição interessante, justamente porque é uma reposição que ela obedece o ritmo mais natural do ciclo normal da testosterona do homem. Mas aí você vai me perguntar, mas por que vocês não passam então testosterona gel para todo mundo? Porque existem aquelas pessoas que acham que você ter que todo dia de manhã cedo passar esse gel é uma coisa talvez um pouco prática. Então existem aquelas pessoas que falam, não, eu prefiro fazer uma injeção a cada 15 dias, eu prefiro fazer uma injeção a cada 3 meses e isso acaba sendo um pouco melhor. Então, para cada paciente vai ter a indicação correta, cada paciente vai se beneficiar de algum tipo de reposição, né? Entretanto, aquele paciente que tem a testosterona baixa e tem todos aqueles sintomas que a gente abordou agora há pouquinho, vale a pena fazer essa reposição, tá bom? Vamos deixar bastante claro, tá? A testosterona não é para todo mundo, não é para todo mundo e tem que ter indicação para usar. Nós vivemos, vocês sabem, todas aquelas pessoas que acompanham a gente no nosso canal, a gente acaba sempre fazendo uma menção muito especial a essa epidemia de uso de testosterona que a gente tem vivido. Testosterona hoje em dia é remédio para tudo. Remédio para depressão, remédio para todas as situações. Então a pessoa está se sentindo mal, vamos repor testosterona que vai resolver. E não é assim. Então tem que ter indicação, tem que ter testosterona baixa, tem que ter sintoma. A testosterona ela é um hormônio anabolizante. Qualquer pessoa que fizer uso de testosterona tem uma grande chance de ter melhora sintomática. Só que a que custo? Quando você começa a repor testosterona, a tua produção cai, você se acostuma com uma concentração mais alta e aí mais para frente você vai depender de um uso de testosterona para sempre. Então a gente precisa pormenorizar sempre cada paciente que vai usar testosterona, ver se realmente tem indicação. E aí, se tem indicação, a gente pode discutir aqui no consultório, vamos fazer gel, vamos fazer injeção, qual tipo de injeção que a gente vai fazer. Enfim, tem diversas opções. Eu espero ter respondido a esse nosso seguidor, essa nossa seguidora que fez essa pergunta. Vamos para a nossa última pergunta, a pergunta derradeira de hoje, não menos importante, um assunto bem legal também, o que é o teste da fragmentação do DNA? Então, cada dia mais nós temos observado que o espermograma ele não é um exame bom para diferenciar pessoas férteis de pessoas inférteis, de homens férteis e homens inférteis. Isso porque cerca de 20 a 25% dos homens inférteis têm um espermograma completamente normal. Isso mesmo. O espermograma ele não é capaz de dizer se aquele homem é fértil ou não, né? Ele pode dizer que não é fértil. Se o paciente chega lá com uma azoospermia, por exemplo, fez lá o espermograma, o rapaz, a moça do laboratório, não achou espermatozoide no ejaculado, a gente sabe que ele tem uma azoospermia e a gente sabe que esse paciente é infértil, né? Teoricamente é impossível uma pessoa conseguir engravidar a sua esposa, a sua parceira, com uma azoospermia. Então o espermograma para isso ele serve. Entretanto, existe uma quantidade enorme de homens que têm um espermograma normal e que são inférteis. Pois bem, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode lançar a mão desse exame, que é o exame do teste da fragmentação do DNA espermático. Esse teste, então, ele vai analisar como é que está a qualidade do material genético desses espermatozoides. Se é um DNA bom, se é um DNA com excesso de fragmentação, e isso pode ajudar a gente numa decisão, numa tomada de conduta, por exemplo. Vamos usar um exemplo prático. O paciente me procurou hoje no consultório, infertilidade, a esposa dele está com 33 anos, eles estão tentando ter filho já há 3 ou 4 anos e ele tem um espermatozoide que é um espermatozoide. E ele tem um espermograma, pessoal, um espermograma completamente normal. E além disso, nesses exames de investigação, ele observou que ele tem uma varicocele.
uma varicocele clinicamente significativa, uma varicocele, como a gente viu agora há pouco, uma varicocele de 4 milímetros. Ele fez alguns exames, essa mesma varicocele há 3 anos atrás ela tinha 2,5 milímetros e uma varicocele que progrediu para 4 milímetros. A gente sabe que a varicocele é uma doença progressiva, então isso é uma coisa que a gente vê com alguma frequência. Pois bem, esse casal está tentando engravidar já há 3 a 4 anos com essa varicocele, esse espermograma normal, e tenta, vamos para a fertilização, não vamos para a inseminação, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. E aí foi decidido de solicitar um exame de fragmentação de DNA. E essa fragmentação de DNA desse casal, desse rapaz, veio aumentada. Então, mesmo com um espermograma completamente normal, e ele tem essa fragmentação aumentada. E tem uma boa chance dessa fragmentação aumentada ser a causadora dessa dificuldade de engravidar. Então, diante desse caso, agora mudou completamente o cenário. Por quê? Porque nós temos então uma infertilidade, nós temos uma varicocele e nós temos uma fragmentação de DNA aumentada. Então, esse paciente ele tem indicação de corrigir essa varicocele. Então é assim, é um exame que ele não é pedido de frequência, ele não é solicitado de rotina, muito porque esse exame ele não é coberto pelas operadoras de saúde. É um exame que ele é um exame privado, ele é um exame particular, então não existe uma cobertura obrigatória pelos convênios do exame da fragmentação do DNA. Então, desse modo, é um exame caro, é um exame que custa entre 400 e 600 reais, não é um exame barato. Então, ele precisa ter muito critério para ser solicitado. Então, a gente vai pedir esse exame em casos selecionados. Não são todas as pessoas, não são todos os homens inférteis que vão fazer esse exame. Mas em casos selecionados é um exame que ajuda. Então, e a gente sabe que, mesmo os tratamentos com reprodução assistida, que tem uma elevada fragmentação de DNA, o espermograma, a amostra seminal tem uma elevada fragmentação de DNA, a chance de dar certo esse tratamento de reprodução assistida é uma chance um pouquinho menor. Então, a gente fazer uma melhora na qualidade dessa fragmentação, de uma melhora seminal, né? Porque na realidade essa fragmentação ela vai mostrar para a gente que alguma coisa está errada. Então a gente vai atrás de alguma coisa que está errada, tratar essa coisa que está errada ou eventualmente fazer alguns tratamentos clínicos. Existem algumas vitaminas que podem melhorar isso aí também, mas se a gente for comparar a eficácia de uma vitamina, a eficácia de uma correção da varicocele, a eficácia da correção da varicocele é muitas vezes maior. Então é uma coisa que tem muito mais evidência corrigir a varicocele do que da vitamina. Então eu não gosto de falar muito, não, dá vitamina. Por quê? Porque às vezes o casal ele fica, ele se apoia nisso, vamos tomar a vitamina que vai melhorar, e nisso está perdendo tempo. E assim como a gente falou agora há pouco, essa questão do tempo, quando a gente está diante da infertilidade, o tempo é uma coisa muito preciosa. Então a gente não pode fazer esses casais perderem tempo. Tá bom? Então a fragmentação é um exame bom, é um exame para casos selecionados, e existem alguns casos onde ele nos faz tomar decisões. E nesse caso nos fez tomar uma decisão de corrigir essa varicocele para melhorar essa fragmentação, para tentar uma gestação espontânea, ou eventualmente depois de 1 ano não conseguir uma gestação espontânea, a gente vai partir para o tratamento de reprodução assistida, com a certeza de que foi feito tudo que existia à nossa disposição antes de ir para o tratamento de reprodução assistida. Eu adoro o tratamento de reprodução assistida. O tratamento de reprodução assistida representou uma grande evolução na história do tratamento da infertilidade. Só que o tratamento da reprodução assistida não é para todo mundo e não é a qualquer momento. Sempre antes da gente partir para o tratamento de reprodução assistida, é necessário otimizar ao máximo o potencial fértil tanto do homem quanto da mulher. Mesmo porque o tratamento de reprodução assistida, os índices de sucesso eles não são elevados, e se você pega um tratamento que tem um índice que já não é de sucesso, que já não é muito elevado, e você vai para esse tratamento numa condição subótima, você vai diminuir a chance de dar certo de uma coisa que já não tem uma chance muito grande. E aí você vai para o tratamento da reprodução assistida sem resolver um problema antes. Se o tratamento da reprodução assistida não dá certo, você vai ficar pensando, puxa vida, será que a gente não podia ter investido um pouquinho mais de tempo na investigação dessa condição masculina antes de partir para uma coisa tão agressiva? Porque o tratamento da reprodução assistida, além de ser muito caro,
É um tratamento que envolve uma carga emocional muito grande também. Fizeram, para vocês terem uma ideia, tá? Fizeram um estudo lá nos Estados Unidos perguntando para os casais que resolveram desistir de fazer tratamento de reprodução assistida. Qual que era a principal causa pela qual esses pacientes tinham desistido de fazer o tratamento da reprodução assistida depois de alguns ciclos de insucesso? E a gente pode pensar, não, é um tratamento caro, é um tratamento que vai custar lá entre 20, 25, 30, 35, 40 mil reais, dependendo do quanto que você vai investir de tecnologia, até na análise de embrião, tudo, né? É um tratamento que pode lá girar entre 20 a 40 mil reais. Então é um tratamento caro. À primeira vista a gente pode pensar, não, um tratamento que é caro desse jeito, o casal só vai desistir de fazer por conta do preço. E curioso, que a resposta desses casais, a principal coisa que fez esses casais desistirem de fazer um novo tratamento de reprodução assistida não foi a parte financeira, foi a questão do desgaste emocional do tratamento. O desgaste de você ter feito um tratamento, não ter dado certo, você ter feito um segundo tratamento, não ter dado certo. Então, esse desgaste emocional, essa frustração de fazer um tratamento de reprodução assistida que não deu certo. Tá? Então, o tratamento de reprodução assistida é muito bom, ele tem hora para ser feito, mas ele precisa ser feito desde que tudo tenha sido feito no sentido de melhorar a qualidade reprodutiva tanto do homem quanto da mulher antes de ir para o tratamento. A não ser naqueles casos onde a gente tem aquela mulher que já está com 40 anos de idade, que tem uma baixa reserva, a gente não pode perder tempo. Não dá para perder tempo corrigindo uma varicocele, fazendo medicação, então aí não dá. Mas sempre quando a gente tiver um tempo de preparar esse casal, preparar esse homem, preparar essa mulher para o tratamento da reprodução assistida, é uma coisa que a gente precisa fazer. Tá bom, pessoal? Então esse é o recado que eu queria falar a respeito do teste da fragmentação, a respeito dessa parte da medicina reprodutiva, a qual eu tenho me dedicado bastante. Inclusive, eu acho que no dia 1º de julho, se eu não me engano, a gente lá na SBU, lá no departamento de andrologia da SBU, que eu com muito orgulho faço parte, dessa parte da parte reprodutiva do departamento da andrologia, a gente vai ter um webinar dentro do SBU em casa, falando a respeito dessa parte da infertilidade. E um spoiler, só vocês que vão saber, nós vamos falar a respeito de azoospermia, então aqueles casos onde a gente não encontra espermatozoide ejaculado. O que faz, o que não faz, qual que é a investigação, tem varicocele opera, tem varicocele não opera. Então, vocês que são os meus seguidores, muitas dessas coisas vocês já sabem, né? Mas lá a gente vai abordar do modo mais científico, trazendo trabalho científico, e é um evento voltado para os urologistas, né? Então para a educação continuada dos urologistas do nosso país. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso aí que eu tinha preparado aqui para hoje. Peço para vocês deixar o like, compartilhar, comentar. Daqui a pouquinho eu vou responder os nossos outros seguidores que tiveram as perguntas não respondidas aqui. Infelizmente vieram muitas perguntas, a gente não tem tempo para responder a todos, né? Mas todos que me conhecem sabem que o meu tratamento é individualizado com cada um de vocês, né? E dos meus pacientes também. Então todos vão ser respondidos. Beleza? Então nos vemos em 2 semanas, daqui, sem ser nessa terça-feira agora, na outra nós vamos ter o Androcenter Convida, com a presença de um colega lá de São Paulo, Rafael Ambar. Nós vamos falar a respeito das próteses penianas. Vamos falar de prótese, quando que coloca prótese, quando que não coloca, qual a indicação, prótese inflável, prótese maleável, quais os tipos de próteses maleáveis. Vai estar muito legal. O Rafael Ambar nosso colega lá de São Paulo, também milita nessa área da andrologia, e ele aceitou o nosso convite, vai nos brindar com a sua presença, e a gente fica muito feliz com isso tudo. Beleza, pessoal? Também, só lembrando que a live que eu fiz com a Aline Sardinha, falando de pornografia e sexualidade, já está lá no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube também eu coloquei um vídeo falando a respeito do Botox para o tratamento da disfunção erétil, também está lá, tá? Um tema bastante interessante, lembrando que o Botox ainda não está liberado para esse tipo de tratamento, mas é uma promessa. E logo eu vou colocar também um vídeo falando de doença de Peyronie,
Né? Esse da doença de Peyronie já está lá no Androcast, se você acessar, acho que está no 43º episódio do Androcast lá no Spotify, falando a respeito do Peyronie, já está lá, já segue, está no Spotify, está no Google Podcast, todas as plataformas de áudio. Beleza, pessoal? Eu vi que tem algumas perguntas aqui a respeito de tamanho do pênis. Eu acho que é Alessandro, né? A respeito do tamanho do pênis, também, se você for lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma live que eu fiz com o Dr. Juliano Aita, falando a respeito de tamanho peniano. Se você quiser comentar lá, aí eu respondo a tua pergunta lá. Beleza? Pessoal, uma boa sexta-feira a todos, tenham todos um ótimo final de semana, fiquem bem, aproveitem as suas famílias. Eu tenho cirurgia amanhã ainda, mas depois da cirurgia eu vou aproveitar minha família também e segue a vida. Sábado é o dia que a gente tem para operar, é o dia que eu tenho um pouco mais de tempo, o dia que não tem pressa para fazer nada, então é o dia que eu marco as minhas cirurgias e bora ajudar as pessoas. Beleza, pessoal? Uma boa sexta-feira a todos e nos vemos em breve. Aqui o nosso canal no YouTube, no Androcast, estamos sempre por aí. Um abraço.